Advocacia Moderna do tio. Revolution do Beatles. Vamos entrando que hoje é lenda. Hoje é mito aqui no nosso Instagram, na nossa live. Fala, Leguedes. Tamo junto, irmão. Duarte Jorge, Geneto Eugênio, Juliana, Anderson Miranda. Tamo junto, irmão. Lívia Castro, Fernando Representante, Guilherme Everson. Everson é monstro. Maristela, Edson Silva. Tamo junto. Leguedes. Bora, daqui a pouquinho, cara. Show de bola. Yara Costa, Marcos Morato, Wilson Bueno, Everson, fala, irmão. Mandinha, Felipe, Cláudia, Nanda. Vamos ver aqui. Daqui a pouco eu vou estar com ele. Daqui a pouco eu vou estar com a fera. Walter Longo. Vamos entrando e chamando. Chama a galera. Gente, conseguimos bater um papo com o Walter Longo 1 hora, meu amigo. Olha, vale a pena você separar tudo que você está fazendo. Fala, Brunão. Fala, Pati Alba. Cleiton chegando. Franciele, Paulo Roberto, Fernanda Roberta. Ah, show de bola, legal. Isso aí. Walter Longo, tá aqui a fera. Vou te chamar. Tô até tremendo aqui, pera aí. Fala, Hélida. Fala, Rodrigo Faquin, beleza? Deixa eu chamar aqui, ó. Opa, peraí. A Karen tá aqui, cara. Que legal. Vamos aqui, ó. Vai entrando a fera, Walter Longo. Com vocês, senhoras e senhores. Walter Longo! Tudo bem, Thiago? Bom dia. Bom dia, Walter. Ó, todo dia aqui a gente recebe às 11h30 alguém muito especial e eu tento selecionar uma música que faz sentido, enfim. E eu acho que para o assunto, né, baseado principalmente nesses 2 livros aqui do qual estou lendo, Revolution, do Beatles. Falei, acho que é um momento muito oportuno de colocar e receber o Walter com essa música aqui. Pelo menos é uma música da minha época. Olha, o Beatles é tão genial que você percebe que passa, ele é cíclico. É mais ou menos como o pessoal fala dos Simpsons, né? Parece que os Simpsons sempre previam alguma coisa, né? Sempre tem um episódio dos Simpsons que está prevendo o que acontece hoje e dos Beatles também é mágico. Galera chegando aqui, chamando os seus amigos aqui embaixo, Walter, vamos marcando no aviãozinho, gente. Lembrando que as lives, elas ficam salvas, vão para lá no nosso grupo do Telegram com resumo. Isso que é legal em PDF, a gente faz um resumo completo de todo o bate-papo com cada personalidade que a gente recebe aqui. E essa também não vai ser diferente. Então, se você ainda não está no grupo Telegram, o João daqui a pouco coloca embaixo. É gratuito, todo dia tem um conteúdo exclusivo lá para o grupo Telegram, o Orgulho de Ser Vendedor. Gente, fazer aqui uma pequena introdução, vamos iniciar aqui, porque tem muita pergunta e é legal, o legal do Instagram é que eu falo que é tudo pensado, obviamente, no comportamento humano. A live dura 1 hora, é como se fosse uma sessão de terapia aqui, né? Então, sempre as pessoas querem mais, enfim, mas eu acho legal porque eu acho que é o tempo ideal para a gente provocar e trazer algumas informações, porque a discussão sobre a vida e negócios ela é muito extensa, então depois as pessoas vão por conta própria ali poder adquirir mais conhecimento e aprofundar naquilo que foi provocado para cá. Gente, estamos hoje recebendo provavelmente aí, eu sei que a gente tem como ser humano um desafio de escutar elogios, mas provavelmente uma das mentes mais brilhantes do marketing brasileiro. Essa é aquela live que eu falo, cara, quem vai escutar vai ser muito legal, mas pensa aquela live que você fala, estou fazendo também para mim, sabe? É um cara que eu queria muito conversar há muito tempo. Eu tenho a honra, Walter, de estar lançando o livro pela Alta Books, a mesma editora do qual você tem aí os seus livros. Eu estou com os 2 principais, inclusive nós fizemos sorteios aqui e temos mais um que a gente vai sortear, autografado também pelo Walter lá na comunidade. Esse daqui, sensacional, absurdamente provocativo. E esse daqui, Walter, eu fiz um comentário que você está meio igual também os Simpsons. Parece que você estava prevendo muita coisa que está acontecendo aqui, óbvio, né? Prevendo, mas é baseado toda informação. Muita coisa que a gente está vivendo e está transformando, está revolucionando hoje. Está aqui nesses livros geniais e que a gente vai fazer algumas perguntas. Walter, por favor, se apresente com uma forma mais competente do que a minha, mas obrigado de verdade pela sua participação. Deixa eu só fazer um resumo aqui, só para quem não conhece.
O Walter, além de publicitário, escritor, administrador de empresa, eleito 4 vezes o melhor profissional do ano pelo Prêmio Caboré. Em 2015 passou a fazer parte aí do Hall da Fama do Marketing no Brasil, que é, né, um grupo seletíssimo. Em 2017 recebeu o prêmio Lead de Marketing Empresarial, além, obviamente, desses 2 livros fantásticos, Marketing e Comunicação na Era Pós-Digital e Marketing o Nexo, além de milhares de artigos sensacionais escritos. Walter, muito obrigado, cara, pelo seu tempo. Obrigado você, Thiago. É um prazer estar participando dessa live aí com você e principalmente num momento tão, eu diria, diferente do mundo, né? Dizem que, vamos dizer assim, em momentos de tranquilidade é fácil você, vamos dizer assim, ser competente. O difícil é ser competente ou, de alguma maneira, fazer diferença num momento do mundo como nós estamos agora, né? Então, fazer uma live nesse momento é muito importante para a gente dividir um pouco, trocar um pouco de experiência, de informação sobre não somente o que está acontecendo conosco, que estamos aqui como ursos hibernados nas nossas cavernas, mas principalmente o que vai acontecer quando nós sairmos dela e que tipo de selva nós vamos encontrar lá fora, né? Walter, e você tem... todo mundo espera uma mudança muito grande. É óbvio que esse é um momento, como, pelo menos historicamente, eu gosto de história, não sou um grande estudioso, mas leio bastante estudo sobre história, mas eu não me lembro de nada parecido, assim, de todos contra né, o mundo contra um, na mesma situação, praticamente no mesmo momento. Né? Você tem, às vezes, nas guerras, dentro do cronograma de data, você pode ter mudanças, uma região tendo mais impactada. Aqui nós temos uma diferença de 10 dias de impacto de um lado do mundo da China para cá. Então, assim, praticamente vivendo a mesma coisa todo mundo. E faz muito sentido, né, porque dentro, uma das partes do Insight, né, do seu livro do Insight para o Mercado de Transição, você faz aquela comparação muito boa com relação aos Flintstones, né? E o que a gente, na verdade, não mudou muito da geração dos Flintstones, como a gente lida com a situação, relação homem e mulher, né? Enfim, isso é muito legal. O Walter, essa sua abordagem aqui é genial com relação ao fim da Idade Média, porque nós estamos falando de passar por ciclos, né? Muita gente falando, isso aqui é como se fosse um rompimento no ciclo, é como se fosse quando caiu o meteoro com os dinossauros, isso aqui é como quando foi uma Segunda Guerra. É um ciclo que vai ficar marcado, um rompimento, né? Um corte na história nesse momento. E essa sua abordagem, essa sua leitura sobre o fim da Idade Média, quer dizer que, historicamente, nós estamos falando ali de 1453, né, com a questão da Constantinopla, mas, na verdade, nós estamos ainda em transição de mudança da Idade Média. Explica um pouco para a gente isso, claro. Sua visão. A gente tem falado muito sobre tecnologia, sobre indústria 4.0, né? Ou seja, sobre algoritmos, sobre inteligência artificial, mas, no fundo, o que está acontecendo é uma mudança humana. Ou seja, o que o digital está propiciando é uma revolução no nosso cérebro. Então, o que eu procuro abordar nesse livro é mostrar o seguinte, que muita gente acha que a revolução, ou que, de alguma maneira, a Idade Média acabou em 1453, como você falou, mas está acabando agora, somente agora. E por quê? Porque, até hoje, tudo que nós fizemos, a forma como nós avaliamos o mundo, a forma como nós julgamos os acontecimentos ao nosso redor, foi sempre baseado na média. Então, se eu pegar como exemplo, até hoje, na medicina, eram os protocolos genéricos. Isto faz bem ou faz mal para a média da população. O Covid está nos mostrando que tem gente que fica absolutamente assintomática e tem gente que chega quase à morte, às vezes, quando não à morte. O mesmo vírus tem, em relação às pessoas, uma seleção individualizada de efeitos. E a medicina agora está virando uma medicina genômica, onde protocolos individuais passam a prevalecer. Então, saindo da idade onde tudo era feito pela média e agora passa a ser analisado individualmente. Isso faz bem ou faz mal para mim, isso pode ser diferente de você. Na educação é a mesma coisa. Nós até hoje dávamos aula para as pessoas, 30, 40 alunos numa classe, e a aula era dada pelo interesse ou pela competência média dos alunos, né? Quando tinham alunos que tinham dificuldade e outros que tinham facilidade. Então, agora, com o ensino à distância, nós estamos saindo da Idade Média na educação e entrando num momento onde cada um estuda individualmente. Se eu quero ir fundo no assunto, tanto quanto eu queira, basta eu ir mais fundo naquele assunto através do hiperlink. E se eu tenho dificuldade em uma matéria, eu assisto 2 vezes aquela aula. E se eu tenho facilidade, eu já vou para frente. Se a gente pensar no jornalismo, também estava na Idade Média. Um editor de um jornal fazia um artigo
E o tamanho do artigo estava baseado no interesse médio do leitor daquela revista, daquele jornal. Hoje, a gente, através do digital, seleciona o que a gente quer ver e na profundidade que a gente quer ver. E assim sucessivamente. Então, em praticamente todas as áreas do comportamento humano, nós estamos saindo de uma era onde tudo era feito pela média e estamos passando a ser tratados individualmente. Isso trouxe como resultado uma sociedade mais mimada. Nós estamos todos mais mimados. A gente não percebeu, mas a grande mudança é que é uma sociedade que agora exige uma relação individual com os produtos, com as marcas, com as mídias. Então, antes eu assistia o filme que a Globo resolvia passar no dia que ela decidisse, o título que ela decidisse. Agora eu entro no Netflix e assisto o que eu quiser, a hora que der vontade. Antigamente eu tomava um café que vinha no bule para todo mundo. Agora não. Agora você quer macchiato, ristretto, né? Você quer qual tipo de café com espuma, ou seja, a Nespresso oferece 120 opções de café, né? Hoje eu chego num hotel e antigamente eu dormia no travesseiro que estava na cama. Agora eu tenho um menu de travesseiro, né? Onde eu escolho o travesseiro, cardápio de travesseiro. E olha, e o mundo então inteiro, em todas as áreas, está indo para esse caminho. Eu me lembro que antigamente eu tinha que pegar uma estação de bike para pegar uma bicicleta ali do Itaú e ir até um outro local e entregar numa estação de bike. Agora não, agora com a Yellow eu pego a bicicleta onde eu quiser e largo na porta da minha casa. Então, cada vez mais o mundo está migrando para uma relação individual, ou seja, não sou mais eu que me adapto ao mundo, é o mundo que se adapta a mim e aos meus desejos e necessidades. Isso gera, evidentemente, uma sociedade mais mimada e um gigantesco desafio para as marcas, para as empresas, de iniciar esta relação individualizada com cada consumidor, com cada cidadão do país. Inclusive, desafios para o próprio governo, que vai ter que alterar seu comportamento de tratar as pessoas pela média. É porque aliás, tem um capítulo, né, do site sobre essa diferença que quem vai fazer essa revolução, a responsabilidade, enfim, a capacidade está muito mais na nossa mão do que do próprio governo, é isso? É, exato. Uma coisa que é importante é o seguinte, o Niall Ferguson, no seu livro A Praça e a Torre, ele deixa claro essa diferença, que é o seguinte, na hora em que eu individualizo as relações, o consumidor, o cidadão, vai ficar mais exigente de ser tratado como indivíduo. Isso gera uma necessidade do governo de passar, ao invés de ter uma política de, vamos dizer assim, multa e castigo, vai ter que passar a nos tratar com recompensa e incentivo. Então, eu vou dar um exemplo. Na hora em que eu conheço cada caminhoneiro que entra em São Paulo, sei seus hábitos, sua frequência, eu vou poder, ao invés de multá-lo quando ele passar das 6 às 9 da manhã na Marginal, eu vou poder incentivá-lo a não cobrar pedágio se ele entrar depois da meia-noite. Com isso, eu, vamos dizer assim, distribuo o trânsito na cidade. Se por acaso eu conheço cada cidadão, onde trabalha e o que fazem, eu vou poder, ao invés de gerar essa forma de que eu sou multado se eu sair no dia errado do meu rodízio, vai dizer o seguinte, quem trabalhar a menos de 3 quilômetros do seu, vamos dizer assim, da sua empresa, ou quem morar a menos de 3 quilômetros da sua empresa, vai ter a possibilidade de ter um desconto no IPTU. Com isso, eu distribuo a população dentro da cidade. Então, no fundo, o que a gente tem que entender, como diz o Niall Ferguson, é que se antes, vamos dizer assim, ele diz isso no seu livro A Praça e a Torre, se antes, vamos dizer assim, a sombra da torre, que era o governo, protegia a praça, o povo, agora é o brilho da praça, o povo, né, que ilumina a torre. Ou seja, nós vamos ter que tomar para nós a gestão de tudo. Nós vamos ter que ter uma relação mais de igual para igual e não de baixo para cima. E isso vai trazer um novo tipo de preponderância das chamadas pessoas de moral aristocrata. O Nietzsche, quando fala em geral das pessoas, divide nós, seres humanos, em dois tipos. As pessoas de moral aristocrata e as pessoas de moral escrava. Qual é a diferença entre essas duas pessoas? As pessoas de moral aristocrata, basicamente, dizem o seguinte, deixa comigo, enquanto que a de moral escrava fala, quem é que vai fazer? Ou seja, um introjeta a responsabilidade e assume a responsabilidade. O outro busca responsáveis.
A moral aristocrata faz na hora. O moral escrava é procrastinador e fica esperando que alguém resolva, né? Ou seja, a moral aristocrata é uma pessoa que enfrenta e confronta. A moral escrava é uma pessoa que aceita e lamenta. Então, se eu pudesse resumir, para pessoas de moral aristocrata, o sucesso é minha responsabilidade e o fracasso é minha culpa. Para uma pessoa de moral escrava, ele diz: o sucesso é meu direito e o fracasso é minha sina. Ou seja, é essa diferença entre esses dois tipos de pessoas que agora vai ficar muito mais clara. No momento de grande estresse por que passa o mundo, quem vai conseguir resolver daqui para frente e ter sucesso são as pessoas de moral aristocrata. Quando as pessoas dizem o que nós devemos esperar do mundo, não, nós não temos que esperar nada. Muito boa. Nós temos que fazer as coisas acontecerem. Então, agora vai ficar muito claro quem na sociedade tem moral aristocrata e quem tem moral escrava. E a fase da Idade Média era ideal para a moral escrava. Já a fase da individualidade, que nós chamamos de Idade Mídia, porque cada um de nós virou uma mídia, tem capacidade de influir na sociedade. O Brasil tem 200 milhões de mídias hoje. Estamos aqui nós gerando mídia individualmente, né? De certa maneira, nesse novo momento, são as pessoas de moral aristocrata que vão prevalecer quando deixarmos para trás o mundo da Idade Média, onde a moral escrava prevaleceu. Walter, é muito interessante isso, porque a gente está vendo claramente essa mudança realmente, né, do fato de se depender cada vez menos do governo e assumir mais essa responsabilidade. É uma dicotomia, porque assim, a pessoa é mimada, quer dizer, cada vez mais ela é o centro, e ao mesmo tempo também vem uma questão da responsabilidade individual, né, Walter, com Claro, isso, né? claro, é verdade. Ou seja, no fundo, governos baseados na Idade Média têm uma visão de que todo mundo tem que ter direitos. E um governo baseado na Idade Média tem que entender que todo mundo tem responsabilidades. No fundo, direitos e responsabilidade correspondem um ao outro. Então, nós temos que entender que daqui para frente nós vamos ter que fazer diferença nesse mundo. Não é apenas votar, e sim fazer. Não é apenas reclamar ou destilar o seu fel no Instagram ou no Facebook. É efetivamente arregaçar as mangas e fazer a diferença. E, de certa maneira, o Brasil tem sim uma origem de moral escrava e procrastinadora. Nós temos, de certa maneira, um tripé cultural e antropológico que leva a população a uma tendência mais escrava, de dependência de governo, de dependência dos outros, de eu só vou fazer as coisas que meu chefe mandar fazer, eu só vou estudar aquilo que o professor mandou, eu só vou ler aqueles livros que são obrigatórios de eu ler para passar no vestibular. O que a gente tem que entender é que daqui para frente não é mais assim que o mundo vai girar, que nós somos donos do nosso destino, que cabe a nós irmos em frente, né? É muito melhor que a lei, a ordem nos segure do que nos empurre, né? É muito melhor se a gente tomar uma atitude de ir em frente. É muito melhor pedir perdão que aprovação. É esta atitude que faz com que, de certa maneira, o mundo hoje esteja mais propício para quem realiza. É um mundo muito mais dos empreendedores e menos dos funcionários públicos. É um mundo onde cada um de nós, daqui para frente, vai determinar não apenas o seu destino, mas o destino dos que estão ao nosso redor. Nós temos que fazer diferença fazendo algo diferente. Não dá mais para seguir o mundo como foi até hoje. E isso, eu estava discutindo hoje de manhã, nós tivemos, enfim, acho que nesse momento está todo mundo com uma carga de reuniões, né? Porque a cada 3 dias eu estava conversando com o vice-presidente de uma grande companhia ontem de manhã, e ele falou: Thiago, a gente a cada 3 dias refaz o de 3 dias, né? Então, assim, a reunião para consertar a reunião que foi feita há 3 dias, porque vai mudando, né? A gente está com esse desafio. Na verdade, essa pandemia, ela acelerou um processo que já vinha sendo natural, né? É só como eu ainda brinquei dos livros,
que parece que está fazendo uma previsão, né? Tá adivinhando, não. É porque era uma evolução disso. Quer dizer, a assumir o que muitas pessoas já vinham fazendo e estavam recebendo os bônus disso, né? De assumir a sua responsabilidade, né? De não esperar. E aí é uma questão cultural, não é só do governo. O funcionário não espera do líder, né? O líder não espera tanto do funcionário, né? O gerente não espera tanto da diretoria. E isso está vindo muito forte, inclusive com as relações trabalhistas, né? Você vê muito forte as pessoas indo para a parte de PJ, quer dizer, pessoas sendo empreendedoras, inclusive dentro das próprias empresas, né? É isso, o conceito de intraempreendedor, que é essa empreendedor dentro da empresa, mas eu acho que eu vou além, sabe, Thiago, dizer o seguinte, acho que o grande... Eu hoje busco pessoas para trabalhar na minha empresa, em qualquer departamento, que sejam CEOs. Quando alguém me pergunta o que eu devo fazer para contratar pessoas, eu digo sempre, você deve buscar um CEO. Ele fala, o que é um CEO? São pessoas que tenham a curiosidade, o entusiasmo e o otimismo na dose certa. Ou seja, o C de curiosidade, o E de entusiasmo e o O de otimismo. Por que é fundamental encontrar essas pessoas? Porque, no fundo, cada dia que passa, o mundo vai mudar mais e nós vamos precisar de gente curiosa para aprender o tempo inteiro. Nós vamos precisar de gente entusiasmada, porque mudança incomoda. A única empresa que gosta de mudança é a Graneiro, o resto odeia mudança, tá certo? Então, vamos dizer assim, mudar exige entusiasmo. E terceiro, nós vamos precisar de gente otimista para inocular essa visão otimista ao redor dela, nos seus pares. Então, em qualquer departamento agora nós vamos ter que buscar CEOs. E o CEO tem uma característica própria. Ele entende que ele precisa, como se fosse um escultor, esculpir-se a si mesmo. Ele vai ter que fazer ele mesmo as coisas. As empresas até hoje, ou até recentemente, principalmente durante a Idade Média, eu entrava numa empresa e esperava que a empresa pagasse meu MBA ou pagasse meu curso de inglês. Ou seja, a gente não entendeu, e agora essa mudança é clara, que existem dois tipos de capital. Existe o capital financeiro e existe o capital intelectual. Todos nós temos, em maior ou menor grau, esses dois capitais. E o que nós devemos fazer? A gente tem que cuidar do nosso capital intelectual da mesma forma que cuida do financeiro. Então, hoje eu tenho um capital financeiro, eu vou num banco, deposito esse meu capital financeiro no banco e o banco me rende, me paga juros, correção monetária sobre aquele dinheiro. Da mesma forma, a relação das pessoas com as empresas vai ser assim daqui para frente. Eu vou ter um capital intelectual, eu vou depositar meu capital intelectual naquela empresa e aquela empresa vai remunerar aquele capital para mim. Não apenas em termos financeiros, em um bom ambiente de trabalho, em oportunidades maiores, em causas ou propósitos que a empresa tenha. Ou seja, ela vai me remunerar de maneira pecuniária ou de maneira muito mais profunda, mas ela tem que remunerar adequadamente aquele capital intelectual. Então, o que cabe a mim? Continuar investindo no meu capital intelectual para que ele cresça e a empresa me remunere melhor. No dia que aquela empresa não remunerar adequadamente o meu capital intelectual, eu vou pegar esse capital intelectual e vou depositar numa outra empresa. Ou seja, é uma relação entre iguais, não é uma relação de baixo para cima, onde eu espero que a empresa faça alguma coisa. A empresa tem que me dar ambiente de trabalho, tem que me dar incentivo, tem que me dar desafio, mas quem tem que investir na minha vida sou eu, porque esse capital é meu. E no dia que aquela empresa não souber aproveitar aquele capital, eu vou levar para outra empresa. É um capital que eu adquiri. Então, essa visão de que nós somos donos do nosso destino e que nós devemos ter uma relação entre iguais com a empresa onde a gente trabalha é fundamental. O pessoal tá fritando. Eu tô recebendo um monte de mensagem aqui, passando no WhatsApp. O pessoal que está assistindo tem meu WhatsApp direto. Puta que pariu, é isso mesmo, é isso que eu quero falar para meus funcionários. O pessoal fritando. Cara, o pessoal tá maluco aqui, né? Agora eu abri os comentários justamente, Walter, porque é legal, as pessoas gostam de participar. Cara, é justamente esse o futuro. A gente trabalha no nosso canal específico, Walter, são pessoas voltadas para a área comercial. Então,
donos de empresa focados na parte comercial, gerentes, vendedores, né? Então a gente fala de coisa de público, e é justamente esse o futuro das vendas, né? A gente tem um autor recente, que é o Jeb Blount, que é pela Alta Books também aqui no Brasil, um americano, que é o que mais vem escrevendo sobre vendas ultimamente, e é justamente o desenho que ele vem mostrando do futuro, é o pagamento pelo seu capital intelectual. É né? isso mesmo. O quanto que o seu capital intelectual, e aí o mesmo volume financeiro, quanto que e ele olha, retorna. e o que é interessante é que neste momento do mundo, nesse momento do Brasil, o capital financeiro não está sofrendo um processo de depreciação inflacionária, mas o capital intelectual está sofrendo uma tremenda inflação. Ou seja, o capital intelectual está se desvalorizando todo dia. Então, a gente tem que investir muito mais nesse capital para que ele continue do mesmo tamanho. Se antes a gente tinha que andar para não ficar no lugar, agora a gente tem que correr para não sair do lugar. Eu, quando faço entrevistas com pessoas para contratar e etc., você já sabe se eles são de moral escravo ou aristocrata, né? Pela forma como eles respondem a primeira pergunta. Se a pessoa chegou 5 minutos atrasada e você fala assim, você chegou atrasado. A de moral aristocrata fala, é verdade, peço desculpas. A de moral escrava fala, foi o ônibus. Ou seja, sempre tem alguém que ele culpa, que não é ele. Ele, vamos dizer assim, joga para fora a culpa e põe lá fora. Então, eu acho que pessoas que assumem para si a responsabilidade, tanto do seu sucesso quanto do seu fracasso, são essas pessoas que a gente precisa na nossa organização. São essas pessoas que vão trabalhar na organização se sentindo como donos, que vão apagar a luz quando forem embora, que vão atender uma pessoa que não tem nada a ver com isso, mas mesmo não sendo a sua área, vão em busca da solução do problema. O problema grande hoje que a gente tem é que até as leis trabalhistas favorecem a mediocridade e a idade média. Ou seja, se duas pessoas do telemarketing, um ao lado do outro, um é uma pessoa que atende com presteza, é extremamente simpático, vai atrás da solução, enquanto não encontra a solução, não sossega, e ao lado dele tem alguém que é absolutamente leniente, que não faz nenhum esforço para resolver as coisas, que diz eu vou ver algum dia, depois deixa para ver depois. No entanto, por lei, essas duas pessoas têm que ganhar a mesma coisa. O resultado disso é que 3 meses depois, o que tinha uma atitude positiva gera uma atitude negativa, se ele não ganha nada mais com isso. Então, no fundo, a idade média, ou esse novo momento da individualidade, deve também atingir as relações corporativas, ou seja, cabe a nós daqui para frente descobrir, identificar os talentos dentro da nossa empresa e remunerar desigualmente. Não existe esse assunto de mulher tem que ganhar igual a homem. Ninguém tem que ganhar igual. Cada um tem que ganhar pela sua competência e pelo seu capital intelectual, pela sua determinação, pela sua curiosidade, entusiasmo e otimismo. E daí o termo CEO. O pessoal, o moço escreveu aqui, já estou com 2 folhas de anotação. E tem mais 30 aqui, porque tem umas perguntas aqui, Walter, justamente, e é muito legal, quem não lembra, desculpa, vou apresentar de novo, tem um monte de gente que não perguntando sobre os livros. Bom, tem vários, eu estou com os 2 aqui, estou fazendo essa leitura conjunta, que aliás eu já sorteei e vou sortear, se eu não me engano, tem um outro insight ou um outro da Idade Média que o pessoal da Alta Books mandou para a gente para sortear lá na comunidade. Tá? Então, vai lá na comunidade, gente, do Telegram, Orgulho Semeador, a gente vai sortear os livros, os 2 que eu estou aqui com ele e que está sendo a base desse nosso bate-papo. Esse daqui, que você vai ler alguma coisa, parece que foi escrito hoje, justamente baseado no que nós estamos passando, mas esse aqui você lançou quando? Faz há pouco tempo, mas você lançou os 2 juntos, não foi? Eu lancei os 2 juntos agora em dezembro, tem uns 3 ou 4 meses. Vocês vão ver, parece que foi escrito, um e-book escrito essa semana, né? Pela atualidade e como você, no momento que na verdade não é que houve uma revolução, ainda coloquei aqui, na verdade acelerou um processo que quando você lê aqui, você vai ver que era um processo de quem está estudando e cruzando as informações, era um processo natural de se acontecer, né? Que é o Insights para o Mercado em Transição e o fim da Idade Média e o início da Idade Mídia, né? Walter, tem uns questionamentos que estão sendo feitos que agora as pessoas estão sendo forçadas a utilizar, mas a pergunta é, isso vai continuar? Então, por exemplo, eu selecionei algumas aqui. O EAD, que já vinha também numa evolução, mas que participação? Vai ser só EAD? Enfim, é a nova forma de estudar?
Então, primeiro, muita gente tem agora, e eu tenho lido muita coisa nesse momento, porque nós estamos num momento do mundo com muito tempo para reflexão, né? Isso é o único lado bom, positivo dessa quarentena. Muita gente fala que a vida nas grandes cidades vai mudar radicalmente. Outros dizem que a videoconferência vai prevalecer nas relações de trabalho. Um outro grupo diz que o EAD será a nova forma de estudar. Algumas pessoas dirão que os shoppings vão ficar fechados porque todo mundo vai comprar tudo pela internet. Isso, era outra pergunta que eu ia fazer. Exato. Ou que o home working deve crescer muito, né? Ou que nós vamos eliminar os horários de pico porque vamos trabalhar agora em horários diferenciados. Ou seja, tudo isso que a gente está vendo está acontecendo agora, de certa maneira, já vinha crescendo lentamente no seio da população, mas há taxas de 4%, 5% ao ano, a adesão a compras online, a adesão a home working, mas era ainda alguma coisa de tendência, vamos dizer assim, né? E o que aconteceu foi que esse momento do mundo, ele agudizou, ele fez mais pessoas experimentarem a compra online, ele fez mais pessoas experimentarem o Zoom para fazer uma videoconferência, escolas estão sendo forçadas a experimentar o ensino à distância, mas se você perguntar para mim, eu acho que ao sairmos dessa quarentena, teremos um mundo diferente? Não. Por que que não? Porque nós somos seres gregários, porque nós ainda curtimos muito fazer as coisas que fazíamos antes. No fundo, nós estamos num momento que eu poderia equiparar ao momento de amigos se encontrando no velório de um outro amigo. Quando a gente olha para o caixão e fala, como eu sou uma besta, como eu deveria prestar mais atenção na vida, como eu deveria cuidar mais da família, em vez de ficar trabalhando tanto, como eu deveria... E depois de falar tudo isso, no dia seguinte, volta para trabalhar e continua feito louco atrás do sucesso, atrás da grana, não é? Ou mesmo pessoas que bebem muito, no dia seguinte na ressaca falam, não vou beber mais. E 2 dias depois está bebendo. Então, eu diria Genial comparação. O grande volume da população, passada essa quarentena, vai voltar aos hábitos. Sim, sem dúvida. Nós vamos aos shopping centers, nós vamos, de alguma maneira, voltar para os escritórios, vamos ter prazer em encontrar com as pessoas e jantarmos juntos fora. Isso vai continuar. Mas o que eu acho é que vai haver mais gente nesse momento experimentando novas formas de trabalho, de compra, etc. O que faz com que o varejo, com que a educação, com que o trabalho em geral tenha uma visão de que é preciso começar a adotar novas tendências. Então, empresas de varejo que ainda não têm um pé no digital vão ter que assumir e acelerar esse pé no digital. Educação, por exemplo, hoje nós somos forçados a ficar em casa, as crianças estão ficando loucas em casa. Provavelmente nós não faremos daqui para frente só ensino à distância, mas provavelmente se pensarmos em quebrar paradigmas e repensar a sociedade, nós deveríamos inverter o processo educativo. E por que eu digo isso? Hoje nós vamos para a classe e ficamos todos quietinhos e um professor falando, né? Para alguns, o que ele está falando é grego e para outros é fácil demais, até enfadonho. Aí a gente volta para casa e sozinho faz a lição de casa, sem nenhuma interação com os colegas ao lado. Por que a gente não inverte isso e faz as aulas serem em casa, onde se eu tiver dificuldade eu vou devagar, se eu tiver facilidade eu acelero e depois vou fazer a lição de casa na classe, todos em grupo, todos interagindo, todos trocando experiências. Uma criança que tem dificuldade em geografia é ajudado por um outro que tem facilidade, vice-versa na matemática. Com isso, você propicia o congraçamento, a integração, a sensação de trabalhar em equipe, trabalhar em grupo. Ou seja, nós, na verdade, vamos continuar tendo a escola e vamos ter a casa. Só que podemos fazer a lição de casa na escola e assistir às aulas em casa. Isso daria, dentro dessa visão da idade mídia, dessa idade individualizada, muito mais uma possibilidade de pessoas que são diferentes serem tratadas de maneira diferenciada. E isso, na verdade, você acaba aproveitando o melhor de cada um, né, Walter? Claro. Né? Sempre que você fizer algo, sempre que você fizer algo pela média, você mediocriza a sociedade. Sempre que você tentar tirar o melhor de cada um, você vai realmente melhorar a sociedade. É interessante porque assim, a gente está acho que num lado tão individual, pelo menos dos acessos, né? Quer dizer, eu posso ter acesso àquilo que eu, inclusive,
o modelo do digital, ele acaba forçando muito isso. Afinal, quanto mais a gente se interessa por um tipo de assunto, mais é o que ele mostra. Eu acho que isso causa uma falsa inteligência, né? Porque parece que você tem razão, né? Porque é óbvio, as informações que vêm são referentes sempre àquilo que você mais gosta. Então parece que você toma aquilo como a média, né? Você toma aquilo como se todo mundo... Não, você não viu, mas todo mundo pensa assim. Não, todo mundo não, porque quanto mais você clica, ele vai individualizando, né? E isso é um desafio também, né? Eu estou lançando um livro este ano chamado O Trilema Digital, onde, de certa maneira, eu abordo esse assunto que você está falando. Eu abordo ele em dois aspectos. Quer dizer, duas partes do trilema tem a ver com essa sua pergunta. A primeira parte é o que eu chamo de exteligência. Ou seja, quando eu era pequeno, de certa maneira, tudo o que eu aprendia, eu guardava na minha cabeça. Não tinha um outro lugar para guardar, não tinha um hard disk, não tinha internet. Então, quando o professor ensinava que as pirâmides do Egito chamam-se Kelps, Kefren e Miquerinos, ou a tabela periódica de elementos da química, ou que os rios Tigre e Eufrates banhavam a Mesopotâmia, né? Ou que o Egito foi criado no berço da civilização do Nilo, tudo isso eu guardava na minha cabeça. Os afluentes do Rio Amazonas. Isso, os afluentes à direita, à esquerda, Juruá, Purus, Madeira e assim. Então, tudo isso eu guardava na minha cabeça, por quê? Porque não tinha outro lugar para guardar. E porque eu guardava na minha cabeça, sem que eu pedisse, né? De repente, os meus neurônios começavam a fazer sinapses, começavam a gerar insights, pegava aquela informação, cruzava um com outra e gerava uma nova ideia, gerava um novo insight, uma nova curiosidade. Ou seja, no fundo, a gente brinca muito, mas ideia que alguém tenha, ela é muito mais como gato do que como cachorro. Ela vem quando ela quer e não quando você chama. Não adianta você falar, vou ter uma ideia. E você só terá ideias se o conhecimento estiver embarcado na sua cabeça, permitindo que os neurônios façam sinapse. Então, hoje nós temos muito mais conhecimento disponível, mas ele está na internet, está no Google, não está na nossa cabeça. Portanto, lá não faz sinapse. Gerando, então, uma sociedade cada vez mais exteligente, que é essa inteligência externa a nós, e cada vez menos inteligente. E nós estamos assistindo agora a uma verdadeira pandemia de, eu diria, indigência cognitiva. Pessoas com dificuldade de interpretar texto, pessoas sem nenhuma informação que permita a ela. Então, esse é o primeiro grande desafio do trilema digital. O segundo desafio, respondendo a sua pergunta, é o tribalismo. O que o mundo digital tem de maravilhoso, nós nem precisamos dizer, né? Estamos aqui, aliás, exercendo essa maravilha de podermos falar à distância, etc. Mas ele trouxe um agravante. Eu, voltando à minha infância, que eu gosto de exemplos singelos, meu pai gostava de ouvir ou de assistir na televisão concertos da juventude, música clássica na televisão. E eu ficava com o saco cheio, mas eu tinha que assistir porque eu não tinha outra televisão em casa. E por causa disso, gostei e passei a ser um fã de música erudita e hoje sou assinante da OSESP, tá certo? Meu pai era palmeirense, meu irmão era São Paulino, eu era corintiano, então às vezes eu assistia Palmeiras e São Paulo, não queria assistir, mas era o que eles queriam ver e, portanto, aprendi a gostar do futebol como esporte e não apenas como torcedor. De alguma maneira, quando eu era jovem, eu assistia o Pinga Fogo na TV Tupi, que era um programa que falava que tinha sempre alguém de direita e alguém de esquerda. Eu tinha uma viés mais de esquerda, mas eu ouvia alguém de direita falando, e porque eu ouvia, eu falava até que esse cara tem um ponto de vista interessante. Ou seja, nós éramos confrontados com o contraditório o tempo inteiro. Fecha a cortina e abre a cortina agora. Nós agora somos donos do que queremos consumir. A gente só segue quem concorda conosco, só ouve a música que gosta, ou seja, nós não nos defrontamos mais com o contraditório. De certa maneira, isso reforça um viés cognitivo que todos nós temos, que de certa maneira se chama viés da confirmação, ou seja, eu adoro confirmar as minhas teses. Eu sinto prazer em ler algo que vai ao encontro da minha crença. E isso chega a tal ponto que os algoritmos, em busca de engajamento, só colocam no meu timeline aquilo que eu gosto e aquilo que eu me engajo. Ora, a tendência disso é não me defrontar mais com o contraditório, não saber qual é a realidade do mundo, me fechar numa tribo e, dentro desta tribo, eu tenho uma atitude, eu diria,
ou violenta ou de desprezo pelas outras tribos. A Claire Deluce diz que nada é mais violento do que a suavidade da indiferença. Ou seja, fica claro que se a gente não ouve, não respeita aquelas pessoas que pensam diferente, nós somos absolutamente uns analfabetos funcionais. E estamos cada vez mais assim, todos nós. Esse é um fenômeno que o mundo digital trouxe e que vai exigir da gente uma grande reflexão em como sair disso. Como sair dessa exacerbação do tribalismo, da crença de modelo único e aonde nós, vamos dizer assim, aceitamos os erros de quem é da nossa tribo, né? E não aceitamos os acertos de quem não é da nossa tribo. Essa é uma sociedade cindida, dividida e, portanto, perigosa. E na verdade, ele olha, assim como o veneno, né? E a cura é a dose, né? É isso. A diferença, você vê justamente isso. Quer dizer, provavelmente a nossa maior moeda de sobrevivência e crescimento e desenvolvimento é o nosso capital intelectual, né? E justamente o nosso maior desafio está em lidar com a questão da tribo, porque a tribo, como você deixou muito claro aqui, o veneno dela é o fato de você justamente aquilo que mais te educa, aquilo que mais faz você ter ideia, aquilo que mais faz evoluir em termos de intelectualidade, que é você discutir o contraditório. Claro, é isso. Né? É isso, porque senão... olha que loucura, a gente tem ali, né, um ponto, o ideal, e o outro, o guerreiro que não deixa a gente passar para ir para lá. Né? Esse acho que é o maior desafio, então. O maior desafio é você quase... Assim como a gente levanta de manhã com preguiça e sobe numa esteira e anda 5 quilômetros, o que não é fácil, tá certo? A gente tem que entender que faz parte do nosso aprendizado assistir programas que a gente não gosta, ler livros que a gente não leria naturalmente, ouvir músicas de outros tipos, ou seja, faz parte da existência humana ir em busca daquilo que não lhe agrada, mas que você precisa conhecer, até para confirmar suas teses. Exatamente. Eu só posso ter certeza se o que eu acho é verdade se eu costumeiramente estiver me defrontando com alguém que pensa diferente. E mais do que isso, se por acaso eu não fizer isto, eu estarei cada vez mais certo, ou com mais certeza. Dizem que antigamente os sábios tinham certezas e os idiotas tinham dúvidas. E agora, nesse momento, é exatamente o contrário. Os sábios estão com mais dúvidas e os idiotas com um enorme volume de certeza. Genial. O Cortella, ele fala, né, que esse lá porque fazemos o que fazemos, ele fala, eu adoro dar aula, mas eu odeio corrigir prova, que é a maior parte do tempo da prova, né, e da aula. E eu sempre também falo que pelo menos 60% do que eu faço hoje para a gente tá na situação que a gente está, ser referência no Brasil nessa área de treinamentos comerciais, pelo menos 60%, 70% são coisas que eu não gosto. Né? Que é a parte da viagem, ficar longe da família. A parte que mais acho que faz evoluir realmente, e eu queria deixar claro para o pessoal que está escutando a gente, vou até abrir um pouquinho os comentários, eu não sei se acho que ficou claro para todo mundo, mas eu vou repetir para ficar mais claro ainda. Isso faz parte, inclusive, do pilar central do meu livro novo, que é justamente a busca, até para a confirmação daquilo que você acredita, de coisas que não te agradam. A gente ainda fala que sucesso não é você pensar ou fazer o que todo mundo quer, é justamente fazer e pensar coisas que provavelmente a maioria das pessoas não estão dispostas a fazer. É isso. Porque esse é outro viés cognitivo que se chama o viés da adesão. É muito mais simples você seguir a tribo. É muito mais simples você achar que onde todo mundo está indo, você está indo junto. E, de certa maneira, aconteceu em termos globais, agora fruto das redes sociais, do politicamente correto, aconteceu com essa pandemia, de certa maneira, eu não estou em nenhum momento diminuindo a gravidade dela, mas aconteceu o que a gente chama de um viés da adesão. Um efeito manada, onde alguém fez uma coisa, alguém faz, esquecendo que cada país, cada pessoa, cada cidade tem características diferentes. Eu diria a você que, em relação ao Covid,
e apenas pegando ele como exemplo, é uma equação a 10 incógnitas. Ora, não necessariamente o que fizeram em Israel pode dar certo no Brasil ou vice-versa. Né? Por quê? Porque são 10 fatores que interferem nas decisões do que fazer frente a uma pandemia. A primeira diferença grande entre países, entre regiões, é a temperatura e as estações do ano. Parece claro que no frio o volume de problemas vamos dizer assim, de respiração acontecem mais do que em lugares onde é verão. Segundo, hábitos de higiene. Há países onde os hábitos de higiene são maiores do que em outros e, portanto, o risco de contaminação é maior ou menor. Terceiro, há etiquetas de convívio social. Há países onde todo mundo se abraça, se beija, outros que as pessoas se cumprimentam de longe. Quarto, a idade média da população interfere muito nos índices. Se eu tenho uma população mais velha ou mais jovem, isso interfere naquele índice. Quinto, o histórico de vacinação. Se aquela população toma BCG, pode ser que o BCG esteja reduzindo o efeito, a carga viral. Sexto, aglomeração dos habitantes. Se você mora numa região onde todo mundo fica muito próximo um do outro, a tendência de contaminação é maior. Por isso, Los Angeles tem uma tendência de contaminação muito menor que Nova York. Né? O volume de gente que usa transporte coletivo, metrô, ônibus, versus uma cidade que se move mais por automóvel ou bicicleta, dá uma diferença na pandemia. A estrutura do sistema de saúde, se está preparado ou não para o pico ou gerando uma crise. A qualidade média da moradia. Você botar em quarentena pessoas que moram 8 pessoas no mesmo cômodo, não é talvez a melhor decisão. O índice de saneamento daquele país, daquela região, daquela cidade. Então, eu falei aqui uma dezena de fatores ou de incógnitas que tem que ser colocada nessa equação. Não há computador no mundo capaz de resolver uma equação a 10 incógnitas. E daí a nossa dificuldade de julgamento do que fazer nesse momento na crise, e tanto vai e volta. Uma hora usa máscara, outra hora não usa máscara, a cloroquina é válida, a cloroquina não funciona. Todas essas diferenças que nós estamos vendo mostram que talvez a gente tenha que definir as coisas como Churchill definiu na Segunda Guerra. Mal menor não deve sobrepujar um mal maior. E, de alguma maneira, vamos dizer assim, o que assusta nesse momento, e as redes sociais foram uma grande razão disso tudo, é que nós tomamos uma decisão de parar o mundo. Tomamos essa decisão, seja de maneira acertada ou equivocada, eu não estou julgando, mas resolvemos. Não necessariamente o mundo volta a mover da mesma forma como quando você quer. Não é algo que você possa parar e de repente dizer agora continua. Tá certo? Mais do que isso, nós tivemos uma AIDS que matou no mundo 25 milhões de pessoas. E nós não fechamos um hotel. Nós não cancelamos um carnaval. Tá certo? E agora, com a Covid, nós resolvemos parar o mundo. Só a história vai poder julgar se estarmos certos ou errados. Tem gente que diz que não adianta fechar todo mundo, porque, de certa maneira, enquanto não chegar a 70% a taxa de gente que tem esse vírus e que já gerou anticorpos, vamos dizer assim, a pandemia não para. Tem outros que dizem, não, na verdade nós paramos porque nós não tínhamos os estoques de máscara, equipamento, respirador, e precisamos de um tempo para isso. Tem um terceiro grupo que fala, mas se a gente, por acaso, esperar 3 meses para ter os estoques de máscaras, de respiradores e de médicos, a gente vai não ter estoques de polícia, bala e revólver daqui a 3 meses, porque a população vai gerar saques. Então, é muito difícil o julgamento nesse momento. Acontece que tribos se formaram também nessa hora. Também. Tem a tribo a favor do isolamento e a tribo contra. Não há branco e preto em equação a 10 incógnitas. São 50 tons de cinza. E é uma polaridade justamente pelo que a gente falou, né? A própria internet vem fazendo isso, e a polaridade junta pelas tribos, né? E cada uma com a sua razão. A maneira de aprendizado faz, obviamente, total sentido, né? A gente tem hoje um nível de discussão sobre algo extremamente raso,
extremamente raso, né? Porque a falta do aprofundamento, né? Hoje a gente, como só escuta baseado naquilo, a gente tem razão, você você não se interessa em buscar as informações, né? Para discutir, você precisa de argumentos, né? Então você não precisa discutir dentro de um grupo onde todo mundo concorda. É isso aí. E o pior é que tudo que eu recebo no meu timeline já descobriu pelo meu like, pelo meu tempo em que eu fiquei naquele post, já descobriu qual é a minha tribo. E aí só vem alguma coisa que reforça meu conceito, o que me dá um prazer imenso, mas uma ignorância absoluta. É isso. Mas eu acho que o mais importante é que o externo você não controla, né? Mas acho que o fato de você... e aí uma dica que o pessoal está aqui, né? O fato de você ter como uma das suas regras entender que se questionar, eu acho que é o combustível da vida, né? Eu acho que é aí que traz a graça de descobrir algo novo, ou de, inclusive, reafirmar aquilo que você fala, né? Isso é muito interessante. Vou dar um exemplo clássico aqui para o pessoal na área de vendas, que ontem eu sempre defendi, né, que as pessoas mais ricas do mundo, o viés dela é o viés comercial. São as pessoas que conseguem comercializar suas ideias e seus produtos. Eles estão, na verdade, eles são grandes vendedores, porque as ideias e serviços ou produtos que eles fizeram facilmente copiável depois. Mas como eles conseguiram fazer isso? Porque eles têm um viés muito forte, um pensamento comercial, distribuição de canais, marca, enfim, comercialmente eles pensam muito forte. E eu estou escrevendo o livro e veio um parceiro que está ajudando a gente nesse desenvolvimento, o Walter, e ele foi questionar, ele falou, Thiago, é verdade isso aí? De onde você tirou? E esse questionamento, eu convivo no meio das comunidades, são todas pessoas da área de venda, a gente é referência, muita gente agradece pelo conteúdo, pouca gente provoca a gente. Eu falei, rapaz, esse cara está me questionando, peraí que eu vou... E a gente começou numa introdução, e a gente chegou ontem, cruzando algumas pesquisas, uma pesquisa ontem em relação qual a universidade que mais traz bilionários, então nos Estados Unidos, então é bem interessante, as pessoas não imaginavam, é a da Pensilvânia, não é Harvard, não é Oxford, é da Pensilvânia. E mais o cruzamento, qual é o primeiro job por onde começam os bilionários do mundo? E aí você tem ali o exército, você tem ali finanças, e o primeiro job da maior parte dos bilionários do mundo é de vendas. Então ali tem... E aí ontem, isso é novíssimo, eu ainda nem compartilhei com o pessoal. Então assim, o fato de você, inclusive aquilo que você acredita, você poder ter muito mais embasamento, enfim, o questionamento, né, a contradição daquilo que eu falava, apresentado pelo outro, me fez buscar. Posso garantir para você, gente, o que mais fez mudar minha vida, enfim, o que faz a gente criar novos conceitos, trazer ferramentas, é justamente essa briga. A gente tem um grupo de jornalistas aqui dentro, Walter, que traz artigos justamente contra opiniões que a gente faz. Eu peço isso para o jornalista. Né? A minha irmã, por exemplo, ela fala, cara, me traz algumas pesquisas que comprovem, mas que sejam contra. É isso. Que eu quero ver para apresentar. O aprendizado vem na capacidade que você tem de suportar o contraditório e respeitar o contraditório. A segunda coisa que também é importante é o seguinte, por que os milionários vêm da área de vendas? Porque vender é um exercício de enfrentar o contraditório o tempo inteiro. Tem alguém que quer vender algo que alguém não quer comprar. E o exercício do contraditório é o exercício das vendas. Portanto, uma pessoa que trabalha em vendas, ele está acostumado a ter empatia, a se colocar no sapato do outro e a desenvolver sua tese a partir do outro e não a partir dele mesmo. Então, o ser um vendedor é um exercício de desprendimento do eu e de respeito ao outro. Isso é que forma grandes empreendedores e grandes empresários, né? Então, eu também comecei em vendas e desde cedo, mas não sou bilionário, mas desde cedo... mas não tá tão apertado assim. Mas desde cedo entendi que, no fundo, vender alguma coisa não é entender de produtos ou serviços, é entender de gente, né? E o fantástico do mundo digital que nós temos hoje, Thiago, e que, infelizmente, quase ninguém está usando, é que você pode saber o que você quiser sobre qualquer pessoa, qualquer empresa, a hora que tiver vontade. Eu, alguns meses atrás, recebi a informação na minha casa à noite que eu ia receber no dia seguinte o vice-presidente de marketing de uma grande cervejaria no meu escritório. Eu, então, peguei meu iPad, comecei a ler tudo sobre aquela cervejaria. Quanto tempo ela está no Brasil,
quanto que ela produz, quantos hectolitros, como se faz uma cerveja, quais ingredientes, se ele importa os produtos, a matéria-prima ou é local, as agências de propaganda que atendem, quais as últimas campanhas, enfim. Eu mergulhei durante meia hora no sofá da minha casa naquela pessoa e naquela empresa. Entrei no Instagram dele, vi se ele gostava de viagem, se ele gostava de comida. E quando eu me encontrei com o vice-presidente dessa empresa no dia seguinte, a sensação que ele teve é que eu era um gênio. Ele falou assim, como pode esse cara que soube ontem à noite que eu ia visitá-lo de manhã, saber tanto ou mais do que eu sobre a minha empresa? E eu não sou um gênio, apenas fiz uso de algo que todo mundo pode fazer, que é saber o que quiser, a hora que der vontade e na profundidade desejada. E eu passei a fazer isso como exercício cotidiano. Eu pego a minha agenda na noite anterior e vejo com quem eu vou me encontrar. Entro no site da empresa, entro nos artigos que falam dela, entro no Instagram, no Facebook daquela pessoa. E você não tem ideia, ou deve ter ideia, da capacidade persuasiva que eu adquiro ao entender não somente da minha empresa e do meu produto, mas daquela empresa, daquela pessoa e das suas necessidades. O argumento, a persuasão, a riqueza da conversa se amplia de maneira exponencial, né? Então, essa é uma coisa que todo mundo pode fazer e que ninguém faz. Se hoje eu ligar para um revendedor Hyundai para ir fazer um test drive amanhã na revendedora, ele vai me pedir o nome, vai pedir o CPF, e no dia seguinte, quando eu chegar lá, ele vai perguntar, pois não, seu Walter, o que o senhor deseja? Se ele tivesse entrado no meu Instagram, no meu Facebook, ele saberia se eu sou casado ou solteiro, se eu quero um carro esportivo ou 4 portas, se eu tenho filho, se eu tenho dinheiro para um carro de modelo maior ou menor. Ou seja, ele teria a capacidade de uma maneira consultiva, me ajudar no processo de decisão. Ao invés disso, eu chego lá, ele não sabe nada quem eu sou, aonde eu trabalho, o que eu faço, quanto eu ganho, e começa a fazer perguntas para mim. Então, se nós entendermos que daqui para frente o mundo digital propicia a possibilidade de nós sabermos antecipadamente qual é o enredo da peça em que nós vamos entrar, quem são os personagens daquela peça, qual é o papel de cada um, você pode imaginar o poder de ser o melhor ator naquela peça do que se você entrar numa peça, bate na porta da casa e quem atende é um homem, você não sabe se é um mordomo, se é um amante, se é um marido. Como é que você vai poder atuar de maneira competente? Exatamente. Então é fundamental que a gente faça uso dessa enorme quantidade de informação que nós temos disponível. Só que, infelizmente, nesse momento de indigência cognitiva por que passa o mundo, 83% do que é buscado na internet ainda é puro entretenimento. É gatinho que estoura balão, é o Whindersson Nunes, ou seja, as pessoas não estão em busca de conhecimento. Nós temos uma biblioteca de Alexandria no nosso bolso e não estamos utilizando. Isso é muito grave. E as próprias pesquisas mostram o aumento do consumo, mas você vê que ele potencializou o que já era consumido. E, Walter, eu estou contigo 100%, desde a primeira live, há 20 e poucos dias que a gente vem fazendo 30, que é em relação, né? Também não acredito, se em guerras, que são situações bem piores que essa e que duram muito mais tempo, você vê aí que uma continuidade da cultura é praticamente a mesma, se muda alguns hábitos, mas a cultura se mantém. Você imagina num país que, infelizmente, né, tem uma memória curta, enfim, e que em geral vai passar por isso 2, 3 meses. É o que você falou, é a questão do olhar um amigo no caixão e de beber e depois se lembrar. Walter, infelizmente, como está todo mundo aqui, 30 minutos, nossa sessão de terapia terminou. Só posso falar para você, gratidão. Aqui tem uma folha e meia minha, tem gente que deve ter escrito umas 10 aqui. Cara, obrigado mais uma vez por 1 hora, você ter modificado aqui, esclarecido tanta coisa. Genial. Gente, Walter Elon, o pessoal deve estar aplaudindo em casa, não tenho dúvidas. Walter, obrigado mais uma vez. Lembrando, calma, não precisa me pedir como já pedi. Vai ficar salva, vai lá para a comunidade, a live integral e o resumo, que vai ter umas 10 páginas de PDF aqui, tá bom? Gente, maravilha. Muito obrigado. Walter, gratidão e com certeza em breve a gente vai estar novamente juntos aí. Um abraço, sucesso a você, querido. Um abraço. Tchau. Para nós. Tchau, tchau. Valeu, gente. Um abraço.